Correção da página 52. Linguagem formal e linguagem informal. Agora você vai estudar algumas diferenças entre a linguagem formal e informal. Em quais situações você acha que elas são usadas? 1. Veja a seguir duas situações de comunicação e a linguagem usada em cada uma delas. Situação A. Cara, essa questão de geografia tá osso. Será que você pode dar uma mão aqui? Situação B. Professor, estou com dificuldade em uma questão de geografia. Você poderia me ajudar, por favor? A. Quem são os participantes de cada situação de comunicação acima? Na situação A, os participantes são 2 alunos e na situação B, o participante é um aluno e um professor. B. Em qual das situações há mais intimidade entre os participantes? Justifique sua resposta. Na situação A, pois provavelmente os 2 alunos são 2 amigos, convivem diariamente e têm a mesma idade, então eles apresentam mais intimidade do que com o professor. Lembrando que linguagem informal é aquela linguagem mais séria que utilizamos para conversar com pessoas que têm mais idade que a gente ou que são pessoas mais importantes. E a linguagem informal é aquela linguagem mais comum que nós utilizamos com pessoas que nós temos bastante conhecimento, com pessoas mais íntimas. Letra C. Quais características se referem à linguagem usada na situação A e quais se referem à linguagem usada na situação B? Indique escrevendo A ou B nos espaços abaixo. A linguagem mais séria, ela foi utilizada na situação B. A mais espontânea, aquela mais comum que nós falamos de qualquer jeito, na situação A. A mais descontraída, na situação A. E a mais elaborada foi utilizada na situação B. Em sua opinião, por que a linguagem mudou de uma situação para outra? Essa aí é uma pergunta com a resposta pessoal. Vocês vão responder por que você acha que o aluno mudou a linguagem que ele fala com o colega da linguagem que ele fala com o professor. Questão 2. Na situação A, o aluno utiliza a expressão tá osso para caracterizar a questão de geografia. Essa expressão indica que a questão estava difícil, né? 3. A palavra ser usada na situação A é um uso mais descontraído da palavra você. Note que o tipo de linguagem variou conforme a situação de comunicação. Na situação A, a linguagem é mais descontraída, por isso o emprego dos termos tá, osso e ser, que são gírias. Na situação B, a linguagem é mais séria e segue a norma padrão, ou seja, segue as regras gramaticais estudadas na escola. A linguagem mais séria, que busca seguir a norma padrão da língua, é chamada de linguagem formal. A linguagem mais espontânea, descontraída, que não procura seguir a forma padrão da língua, é chamada de linguagem informal. Página 54. Analise as situações a seguir e marque F para as que devemos utilizar a linguagem formal e I para as que podemos utilizar a linguagem informal. Em uma consulta com o médico, nós utilizamos a linguagem formal, pois é uma pessoa que não é tão íntima nossa, então nós devemos falar de forma mais culta. Em uma conversa com os amigos, nós utilizamos a linguagem informal, pois podemos utilizar gírias e fazer brincadeiras. Em uma apresentação de trabalho, nós utilizamos uma linguagem formal. Em um jantar com familiares, nós utilizamos a linguagem informal. Um e-mail descontraído para um amigo, linguagem informal.
e o e-mail de reclamação para uma loja. Devemos utilizar a linguagem formal. As falas a seguir utilizam a linguagem informal. Reescreva cada uma delas utilizando a linguagem formal. Letra A. Doeu pra caramba a bolada que levei. Ficaria: doeu muito a bolada que levei. B. Hoje na casa do Jorge vai rolar uma festa maneira. Hoje na casa do Jorge vai acontecer uma festa divertida. E aí, meu, como você tá? Oi, amigo, como você está? E D. Tô quebrado, trampei muito essa semana. Estou cansado, trabalhei muito essa semana. Questão 3. Veja a cena a seguir e analise as duas falas do piloto. Depois responda as questões. Cara, tô pregado, não vejo a hora de chegar ao hotel e relaxar. Boa noite, senhores passageiros. Iniciamos nossos procedimentos de descida. Agradecemos a preferência e desejamos a todos um excelente fim de semana. A linguagem que o piloto usa para falar com o copiloto é informal. B. Para falar com os passageiros, o piloto usa uma linguagem formal. E C. Copie da cena um exemplo de cada tipo de linguagem. Formal é quando o piloto fala: boa noite, senhores passageiros, ou quando ele fala: agradecemos a preferência. E a linguagem informal é quando o piloto fala com o amigo: cara, tô pregado, ele tá usando uma gíria. E a D é uma pergunta oral, né? Por que o tipo de linguagem usado pelo piloto mudou de acordo com a situação? Então, aí, por conta da intimidade. Com amigos, nós utilizamos uma linguagem descontraída. Com pessoas desconhecidas e pessoas que têm um cargo importante, nós utilizamos a linguagem culta, uma linguagem formal.